Fala pessoal, beleza? Vamos voltar um pouquinho aqui. Se você é iniciante, se você está começando agora, se você não sabe nada, absolutamente nada sobre 3D, esse vídeo é para você. Como vocês podem ver, nosso canal já deve ter mais ou menos uns 200 vídeos, né? São vídeo pra caramba. E esses vídeos eu sempre posto pensando no pessoal mais básico e intermediário ali nesse nível. Agora eu quero começar uma nova sequência de vídeos. Eu acredito que, assim, pelo meu cronograma, vai ser 4, máximo 5 vídeos do Blender. Desde quando a gente baixar até no final a gente produzir esse carinha que vai estar desse lado aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Brito, eu sou fundador da InsightZ, junto com meu colega Wilson, meu parceiro, meu sócio, que ele cuida da parte de anatomia, personagens, toda essa parte é com ele, e eu faço a parte de prop. Acredite, tem um cara que é pago para fazer um prop. Para quem não sabe o que é um prop, é tipo uma arma que vai na mão de um personagem de jogo, ou um caixote que vai no canto. É objetos, né? Assets em gerais. E acredite, dá para você ganhar a vida com isso. Já faz 2 anos e meio mais ou menos que eu estou no mercado de 3D e eu trabalho com isso, eu vivo disso, a minha renda vem completamente disso. Já participei de jogos, já fiz alguma série animada, já fiz alguns aplicativos em VR, em realidade aumentada. Então o 3D ele serve para diversas coisas e o mais interessante disso é que eu não saí da minha casa até hoje. Então do conforto aqui da minha cadeira, da minha casa, eu já consegui trabalhar com cliente para Itália, já fiz cliente para Inglaterra, já trabalhei para um cara nos Estados Unidos e também trabalhei com um cara no ano passado no Canadá e recentemente eu participei de uma série que eu não posso falar ainda. Eu falei em algumas lives aí, deixei escapar, numa série aqui de um colega meu do Brasil, mas enfim, você pode sim trabalhar com 3D, você pode trabalhar com jogos, publicidade, com cinema. Então são diversas áreas abrangentes aí que a gente pode fazer diversas coisas de diversas maneiras. Aqui eu vou mostrar o básico para vocês. Vocês têm que entender o básico antes de dar o próximo passo. Para isso que a gente tem o nosso Discord. Vocês entram lá, trocam uma ideia, mandam uma pergunta, mandam uma dúvida, vê o que você mais gosta de 3D para seguir um caminho, porque 3D é um bagulho muito grande. É modelo, é textura, é real time, é VFX, é sound effects. Cara, é muito um absurdo de gama que a gente pode fazer aqui, então. O meu forte mesmo é modelagem e texturização. Eu modelo, texturizo e mando pro pessoal colocar na série, no filme, no jogo, não onde que eles pedirem, não onde que eles me pagar para pedir, né? Pagou, estamos fazendo. Então, é isso aí, eu vou mostrar para vocês o básico mesmo do Blender. Eu já tenho um para iniciantes assim, mas é um iniciante meio que acelerado, saca? Um cara que já tem uma noçãozinha ali, que ele já conhece bem os programas. Aqui você vai conhecer especialmente o Blender do zero. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O Blender é um software 3D gratuito. Eu trabalhei com o Max por 7 anos, o Max, né, que eu usava a versão de estudante. Então eu trabalhei por ele 7 anos, só que eu comecei a ganhar dinheiro com as paradas. Eu falei, pô, não vou pagar 10 mil por ano no Max, sendo que tem um Blender gratuito. E no ano passado, final do ano passado, de 2019, novembro, dezembro de 2019, decidi mudar para o Blender e eu consegui fazer essa transação aí em mais ou menos um mês. Foi tipo um mês, 8 horas por dia no Blender, 8 horas mais, que era o tempo, né, que eu trabalhava e estudava o Blender. Então era pauleira no Blender, então eu já consegui mudar bem rápido para Pipeline, né? Para quem não sabe o que é Pipeline, é uma maneira da gente trabalhar. Então eu mudei para o Blender e hoje eu estou trabalhando já, entregando todos os meus projetos dentro do Blender, ok? Para quem não conhece o Blender, eu vou deixar o link aí embaixo, que é esse site aqui que você está vendo. É muito simples, você só vai clicar aqui no Download Blender, no versão 2.82a, que é inclusive a versão que eu estou usando atualmente. Tem as versões de teste e tudo, mas eu particularmente não gosto dessas versões de teste, que elas são muito instáveis. Deve ter algum bugzinho ou outro, fecha muito na cara, então eu não gosto. Eu pego o que está funcionando, que está redondinho. Quando chegar a 0.83 eu atualizo, e dependendo também, só se vir alguma feature, né? Vir alguma ferramenta bem legal, bem interessante no meu workflow, que também é um método de trabalho, aí eu atualizo. Mas caso contrário, eu vou usando esse aqui até aparecer algo interessante. Você escolhe aqui o seu sistema operacional e também só clicar em download e você instala como um programa qualquer, certo? Então, o que é 3D? Não se preocupe agora com essa demonstração que eu vou dar aqui agora, que é só a parte da teoria, que eu quero que vocês entendam como funciona o 3D. O 3D nada mais é do que a gente usar 3 dimensões, largura, altura e profundidade. Por isso que é 3D, 3 dimensões, certo? São sempre compostas por 3 eixos, X, Y e Z. O X representa aqui a nossa largura, o Y representa a nossa profundidade e o Z a nossa altura, aqui no caso do Blender, tá? Tem programa que muda, mas o conceito é o mesmo para todos. E aqui dentro dos nossos programas 3D temos uma viewport, que é tudo esse cara que você está vendo aqui, ó, tudo esse maluco que você está vendo grandão aqui.
E dentro dessa viewport, ó, vocês podem ver que a gente tem um espaço tridimensional, que é um espaço que fica armazenado dentro do computador. E dentro desses espaços nós temos esse carinha aqui, ó. Tem um pontinho aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho é chamado de vertex, né? Um ponto chamado de vertex. Se a gente conectar um ponto ao outro, tá? Eu tô falando para vocês focarem só na teoria. Esquece toda a parte que eu tô fazendo aqui da prática, tá? A gente cria uma linha. Essa linha é chamada de edge, tá? Então, essa linha de um conjunto conectado com 3 vértices, certo? Se eu conectar aqui, a gente tem uma face ou um polígono, ou nesse caso em especial um triângulo, ok? Então aqui a gente tem um triângulo e a soma de vários triângulos, isso aqui não se importe com a ferramenta que vamos aprender, tá? Gosto de ficar repetindo isso, porque às vezes tem uns caras que é meio acelerado. Então não se importe agora com a ferramenta que a gente vai aprender aqui no decorrer dos nossos tutoriais, nossos vídeos tutoriais. Então aqui eu consigo mover essas faces e assim fazendo alguma forma. Como por exemplo, essa pistola aqui. Essa pistola aqui é um desafio que eu estou fazendo de modelagem, né? Que eu estou me desafiando. Mas aqui vocês conseguem ver, ó, a junção de várias faces e vértices conectadas. Ela forma tudo esse nosso modelo tridimensional. E para que serve esse modelo? Eu posso pôr na mão do personagem. Por exemplo, essa arma é um modelo baseado numa pistola do Halo, né? O jogo de Xbox. Então eu repliquei ela aqui. Se eu quiser pôr lá no jogo da minha versão, com uma pintura diferente, eu consigo pôr, tá? Não no jogo em especial, mas se eu quiser criar um jogo meu parecido, eu consigo encaixar lá. Eu consigo imprimir esse modelo, eu consigo colocar numa publicidade, saca? Então, o 3D é isso. A gente consegue criar o inimaginável através da nossa computação gráfica. E é isso que vocês vão aprender nessa sequência de vídeos. Então, quando a gente abre o Blender, nós temos essa telinha básica aqui. É um cubo, uma luz e uma câmera. Vamos aprender tudo isso de novo, repetindo, durante o tutorial. Vou focar aqui primeiro na parte de navegação e como que a gente vai fazer para mexer o nosso objeto, nossa câmera, essas coisas. Primeiramente, o mouse esquerdo, nós conseguimos fazer um box de seleção e também selecionar o nosso objeto, inclusive o nosso cubo padrão, ok? Esse espaço aqui é chamado de Viewport. Viewport é onde a gente começa a ver o resultado do nosso modelo 3D. E também temos aqui, ó, eu ativei isso aqui, é um addon, tá? Que eu vou explicar também durante o nosso percurso. Então nós temos também a nossa navegação. Já que é um objeto 3D, nós temos que rotacionar para poder ver a parte dele, a parte de baixo, a parte de cima, a parte do lado, enfim. Clicando com o mouse do meio, com o botão do meio do mouse, nós conseguimos rodar em volta do objeto, ok? Botão do meio segurado, obviamente, clica segura, nós conseguimos rotacionar em volta do objeto. Se a gente rolar a bolinha do mouse para trás e para frente, nós damos o zoom, tá? Isso aqui é o zoom. E se a gente apertar Shift e o botão do meio, ele vai fazer o famoso pan. Esse movimento de câmera é chamado pan, que ele move no eixo da câmera, tá? É no eixo da câmera, não no eixo do objeto, igual estávamos movendo antes. Então, esses são os mais básicos. Você pode testar aí e já ver, se acostumando, se adaptando a mover, porque você vai mover muito isso aqui, porque a gente tem que mover muito essa parada para poder ver e modelar tudo, né? Fazer nossos objetos 3D. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, nós temos o que todo programa tem de barra de ferramenta, que isso aqui vai ser para importar e exportar os nossos objetos, tá? Eu não vou entrar muitos em detalhe aqui, só obviamente o save, que é a coisa mais importante, mas todo o resto aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque se eu explicar menu por menu disso aqui, vai ficar chato. Então, a gente não tem muita coisa aqui. Uma coisa legal para vocês já alterarem é aqui, vocês entram aqui em Edit, nas preferências. Nas próprias preferências do Blender, tem os addons. Addons nada mais é do que uns plugins para auxiliar a nossa modelagem, nossas texturas, auxiliar a gente durante todo um processo, tá? Tem inclusive algumas dicas de mas primeiro se atente nesses 5 primeiros vídeos para você compreender como que funciona o 3D para depois ir podendo personalizar da sua maneira. Uma coisa legal para vocês mudarem já é vocês virem aqui em System, colocar aqui em CUDA e ativar a sua placa de vídeo, porque isso vai melhorar a performance do seu Blender, tá? Só altera isso por enquanto, porque eu acho que isso é bem legal a gente ter, porque vai forçar que com sua placa de vídeo também processe o Blender e fique muito mais rápido, né? No caso, o Cycles, que é um render, tá? O render nada mais é um processo de cálculos matemáticos que o nosso computador faz para extrair a imagem final. E vamos fazer o render também
depois da gente fazer o nosso carinha, nosso personagemzinho, no final vamos fazer tudo. Eu vou ensinar vocês a modelar, texturizar e a renderizar de uma maneira bem básica, bem legal, que fique bem bonito o nosso projetinho no final, tá? Aqui, por enquanto, nós vamos aprender a partir de ferramentas e todo o processo para vocês entenderem como funciona realmente o 3D. Entendido isso, no canto superior aqui nós temos várias viewports. Temos a viewport de modeling, que é focada na modelagem, que a gente pode mover aqui, extrudar, isso eu vou explicar na próxima aula, tá? Nós temos a parte de escultura, que é um outro tipo de modelagem. Nós temos a modelagem poly by poly. A modelagem poly by poly foca na teoria, tá? A modelagem poly by poly é quando a gente vai puxando o nosso objeto aqui, que é a que eu mais faço, o poly by poly até hoje eu uso muito, que a gente vai puxando aqui e fazendo o formato do nosso objeto, tá? Então aqui já tem uma espada do Minecraft. Tá, se atente às teorias, não se preocupe com a prática, que nós vamos fazer o projeto de novo. Eu estou repetindo isso, eu vou parar agora, porque eu acho que agora vocês entenderam. Tem uma parte de sculpting, que sculpting nada mais é do que a gente esculpir o nosso objeto. Ó, tá vendo? Ó? Isso é muito bom para quem tem uma caneta, uma tablet. Se você quiser trabalhar com escultura, eu recomendo que você adquira uma tablet. Deve ser achar uma baratinha, uns R$300, consegue trabalhar legal. Mas dá para fazer também com o mouse, só que é mais impreciso, tá? Então não se preocupe com isso, nós vamos resolvendo todo esse problema durante o decorrer dos cursos. Então isso aqui, imagina que é uma massinha de modelar digital. Então imagina que é um bloco de massinha e eu estou puxando, esticando, esfregando o dedo. Ó, e é realmente isso aqui que acontece, tá? Isso é esculpir, que é outro tipo de modelagem, muito usados para personagens, tá? Temos a aba UV Editing. UV Editing, nós temos que transformar o 3D em 2D. Vou dar um exemplo aqui de um cubo. Como aqui, ó, você está vendo? Isso é um cubo, vocês provavelmente devem ter visto na escola, lá no prezinho, no mirim, que você tem um cubo, um quadrado, um dado, e você tem que montar ele. Ele é exatamente dessa maneira. Quando você monta ele, ele vira um cubo, porque ele se torna um objeto tridimensional. É a mesma situação aqui, só que é o inverso. Nós temos o nosso objeto tridimensional e temos que transformar ele em 2D. É como se fosse abrir um cubo ou esfolar uma vaca, um tapete de vaca. Se a gente pegar uma vaca, abrir a barriga dela e abrir assim, vai ser um tapete. A gente tem que fazer isso para que possamos colocar a textura. A textura ela é 2D, então a textura a gente aplica nesse cara aqui e ela vai reproduzir aqui no 3D, tá? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Texture Paint também é onde vamos pintar aqui nesse cara. De texturas. Shading é quando aplicamos os materiais, tá? Os materiais aqui pode ser qualquer tipo de coisa. Só foca na teoria, eu vou repetir isso aqui até o final, não tem como. Onde a gente consegue colocar os tipos de materiais, aqui uma cor, se ele é um metal azul, ó, ele tá com mais cara de metal, saca? Então, só para vocês entenderem essas abas, cada uma tem uma segmentação diferente, como alimentação. Porra, se tivesse uma de alimentação ia ser boa. Como uma de animação, render, de composição e scripting, que é para escrever. Quem gosta aí, se eu não me engano, o Blender é Python para programar. Aí você consegue programar seus próprios scripts, plugins, seus addons. Então ele tem isso aqui. Isso aqui então são as viewports pré-definidas para você usar. Mas eu particularmente, na minha opinião, eu uso só o layout ou o modeling aqui no máximo. Na minha outra versão do Blender, que essa aqui eu resetei, né? Eu voltei para o default. Na minha outra versão, eu uso só uma aba aqui de modeling que eu adaptei, algumas poucas coisas. Eu vou, assim que acabar essa sequência de vídeos, eu vou mostrar o que eu mudei no meu Blender. Aí, se vocês gostarem, vocês podem fazer ou adaptar da sua maneira, certo? Aqui no canto esquerdo, nós temos algumas ferramentas. Essa ferramenta de seleção, de mover. Se a gente clicar aqui, você vai ver que vai aparecer umas setas, né? De mover. Então a gente clica no eixo, ele move nesse eixo, ó. Se a gente clicar no eixo verde, ele vai travar no eixo verde e mover. Se a gente clicar no eixo azul, ele vai travar no eixo azul e mover. Se a gente clicar no vermelho, ele trava no vermelho e move. Ou a gente pode clicar aqui no verde, ó, que você está vendo que esse carinha aqui, ó, ele está entre essas duas, ou seja, ele vai mexer nessas duas orientações. Clica aqui, ó. Ele está mexendo para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mesma coisa nesse cara aqui, ó, que ele mexe em duas orientações. E se eu apertar aqui nessa bolinha branca, ele mexe perpendicular à minha câmera, paralelo à minha câmera na real, né? Paralelo. Então, o que eu estou vendo aqui, ele vai mexer na versão 3D aqui.
esse aqui é o nosso move, ou a gente pode apertar a letra G. A gente aperta a letra G, ele também move o nosso objeto, tá? Se eu apertar a letra G, X, ele trava no eixo X, que é o eixo vermelho, que eu expliquei lá no começo, que é o nosso eixo de largura. Se eu apertar GY, ele vai travar nosso eixo de profundidade. Se eu apertar GZ, ele trava aqui. E para eu travar dos dois outros eixos, eu tenho que apertar a tecla G. Se eu apertar a tecla Shift X, ele vai eliminar o X e vai travar no Y e no Z, tá? Eu acredito que talvez esteja um pouco confuso. Por isso que eu particularmente não gosto de usar o G. Eu uso a setinha aqui, ó, que eu acho que é até muito mais fácil a gente mover clicando aqui e mover em duas direções do que apertar tipo G, Shift, Y. Então, mas fica da sua preferência, do seu critério. A mesma coisa aqui, nós temos o nosso botão de rotação, que ele vai rotacionar no eixo Z. Se a gente rotacionar, ó, várias vezes ele vai rotacionando aqui, legal, ó. Ele rotaciona no eixo Y. Opa, no eixo Y aqui, ó, deixa eu dar uns Ctrl Z. Eixo Y, mesma coisa no eixo X. Ó, ele trava o eixo, ó, e rotaciona só no eixo, ok? E aqui também, na bolinha, é perpendicular à nossa câmera. Então, para rotacionar, é só apertar a tecla R também, que é uma tecla de atalho. Eu aperto a tecla R, ele rotaciona perpendicular à câmera. Ou eu tenho que apertar RZ para travar RZ, X ou Y, ou Shift e algum eixo para ele travar em dois eixos, ok? E também temos o nosso escala. A escala nada mais é do que o nosso tamanho. Se eu apertar aqui, né, no Scale, é o nosso tamanho do objeto. Ó. Se eu pegar aqui no centro, ele vai escalonar o objeto por inteiro. Se eu pegar nos eixos, ele vai só travar nos eixos, ok? Temos também aqui o Transform, que aqui é os três juntos. Você tem a seta, a rotação e a escala. Então, eu particularmente não uso, eu acho que fica muito confuso, né? Olha, tanto 9 botões aqui pra gente clicar. Aí quer clicar aqui na escala, rotaciona sem querer, vira um rolo. Eu particularmente não gosto. E temos aqui também a nossa canetinha, o Annotate. O Annotate nada mais é do que, por exemplo, a gente tem esse cubo aqui e quer, sei lá, deixa eu começar a rabiscar aqui um cubo de cometa, sei lá. Ou um cubo que, deixa eu só rotacionar esse cubo aqui. Imagina que, deixa eu apagar, apertando, então riscando, né? Deixa eu já explicar como que apaga. Se eu clicar e riscar, ele vai riscar com uma caneta normal. Se eu apertar Ctrl e clicar, ele vai apagando. Clicando aqui em cima, nós temos uma opção de linha, que ele vai desenhar linhas, tá? Não vai ser de forma livre, com a mão livre, ele desenha linhas. E também temos outras opções, como Polygon, que você vai clicando, ó. Em vez de clicar e arrastar com uma linha, você só clica, ok? E para apagar, mesma coisa, ó. Ctrl, opa, você tem que voltar aqui no outro modo, ó. Volta aqui no Annotate, Ctrl click, ou você pode vir aqui no Erase e apagar. Então vou deixar aqui, por exemplo, Annotate. Vamos lá, supor que eu tenho esse cubo aqui. Tá, esse é um cubozinho aqui, do que é uma ideia inicial minha que eu tenho. Aí, sei lá, eu quero fazer uma arma com isso que vai na mão do personagem e seja uma arma, um rifle de assalto. Beleza, eu começo a desenhar aqui em cima para ter uma noção. Aqui vai ser a parte da empunhadeira, onde eu vou pôr a mão. Aqui vai ser o gatilho. Aqui vai ser a minha coronha, né? Então, isso aqui é uma maneira da gente poder fazer um sketch por cima do nosso modelo. Aqui o carregador, tá? Só que isso aqui seria mais perto. Então, é só para vocês entenderem que aqui, ó, ele fica salvo ali na nossa viewport, ok? Então, essa aqui são as ferramentas do nosso Object Mode. Já eu vou entrar em outros tipos de seleção que a gente tem. Deixa eu apagar esse cara. Aqui no canto superior direito, nós temos esse olho que ele vai mostrar a mesh ou uma curva, que são as coisas que aparecem aqui no meio da nossa viewport, tá? Eu recomendo que deixem por padrão, não alterem nada para a gente ver tudo. Se a gente mexer durante esse processo, eu vou avisar vocês o que é e como que é. Aqui nós temos as opções de overlay, que ele vai mostrar a parte de navegação. Ó, se eu tirar tudo isso aqui, ele vai começar a sumir. Não vai sumir porque a gente não tem câmera, não tem nada, não tem um empty, que empty é um objeto nulo que vai auxiliar a gente. Mas aqui a gente pode deixar o gizmo ligado o tempo todo, ó, se você quiser. O de rotate ou de scale também. Que é a mesma coisa que o transform, só que o transform você tem que habilitar aqui. Ali você também pode estar aqui no nosso select box, né, que é o nosso modo de seleção. Que inclusive tem seleção por círculo, ó, que eu vou clicando e passando por círculo. E também tem a seleção de laço, que é tudo que está dentro do laço ele seleciona. Como por exemplo... Tô duplicando aqui, ó, seleciono o laço, ó, tudo que tiver dentro do laço aqui, ó, ele selecionou, tá?
A mesma coisa o círculo. Se eu ficar clicado, ele dá a opção de círculo. Clico aqui, ó, ele vai selecionando. Esse cara aqui é o nosso cursor, que é esse cidadão aqui. O que é o nosso cursor? Esse cursor é quando a gente vai criar um objeto. Eu vou mostrar isso na próxima aula, tá? Por enquanto eu vou mostrar só a viewport. E temos aqui também essas opções de flur, para você tirar esse flur, né? Essa grid, que muitas vezes atrapalha. Eu particularmente trabalho sem, mas eu deixo ativado os eixos, né? Mas você pode desabilitar, você pode tirar o 3D Cursor, mas eu recomendo que deixe padrão para a gente poder ver tudo o que está acontecendo na nossa viewport, né? Que se a gente vê nada, vai ser a mesma coisa que jogar PUBG no hardcore que não vê nada. É PUBG que é hardcore, que não vê nada, que tira tudo? DayZ, eu lembrei, DayZ, ou Arma 2, perfeito. Que não tem overlay, não tem vida, não tem nada, então você tem que jogar às cegas. Então, recomendo que deixem isso por padrão. Temos a nossa aba de... deixa eu colocar aqui um macaquinho, né? Que esse é o símbolo do Blender. Esses 4 ícones são muito importantes, que ele aqui é nosso wireframe. O wireframe, para quem não sabe, é um método de visualização onde que ele... Como que eu posso falar? Onde que ele vai dar mais visibilidade, assim... Onde que ele mostra as nossas linhas, né? As nossas linhas do modelo, que foi o que eu expliquei lá, que é o que forma o modelo 3D. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, que ele formou um macaquinho através dessas linhas. E aqui é a nossa aba normal, que é a de Viewport, que é para a gente modelar, poder ver como que está ficando a nossa modelagem. E tem essa aba de Shading, que aqui a gente consegue ver a nossa textura. Por exemplo, se eu mudar aqui nossa textura, a gente consegue ter um preview dele, ó. Um macaquinho rosinha, aqui a gente não tem preview algum, mas aqui a gente já tem um preview dele. E essa aqui é a nossa aba Rendering. A nossa aba Rendering é o que vai ser extraído do nosso 3D. Como o 3D ele é uma viewport num nada dentro do nosso computador que eu expliquei, e o nosso olho ele reage aos objetos só quando ele está em contato com a luz, então por isso que o nosso macaco está assim, porque você não vê nada no escuro. O que a gente tem que fazer? Adicionar uma luz. A gente vai fazer isso na prática, eu só estou mostrando para vocês, ó. Se eu adicionar a luz, ó, aumentar a força, ó, tá vendo? Aqui, esse sim vai ser o resultado do nosso 3D quando a gente mandar para renderizar. Não vai ser isso, não vai ser isso, nem muito menos isso. Vai ser esse cara aqui. Por isso que a gente tem que ter uma composição legal de luz, modelo, textura, environment, que é um ambiente. A gente tem que ter um conjunto de coisas para que nossa imagem saia bem legal, ok? Nós vamos aprender isso. Do canto superior direito, mais à direita ainda, nós temos aqui as nossas collections. Nossas collections, ele mostra onde que tá os nossos objetos. Ó, tipo, esse point nada mais é do que essa luz. Eu poderia renomear ela por luz direita, se ela ficasse aqui. Aí eu colocaria ela para a direita, eu vou duplicar essa aqui. Ó, vou mudar de cor só para vocês entenderem. E essa aqui poderia ser, sei lá, ó, luz esquerda. Opa, luz esquerda. E aqui tem que dar 2 cliques aqui, não aqui, tá? Eles são 2 objetos diferentes. Luz direita. Pronto. Aí se eu quiser pesquisar as luzes, é só buscar aqui, ó, luz. Que, claro, aqui é um objeto que tem... É um objeto com 2 luzes, tá fácil a gente ver aqui. Mas imagina uma cena de algum jogo, de algum filme que existe centenas de dezenas de milhares de objetos. Então é legal que vocês renomeiem tudo certinho para manter a organização. Então, seguindo aqui mais abaixo, nós temos as nossas ferramentas, né, que mostra o que vai afetar, se vai ser a origin, que a origin é esse pontinho laranja que eu vou explicar no próximo tutorial, e locais aparentes, mas deixa padrão, não mexa nisso. Isso aqui é a nossa Render Engine. O Blender ele tem 2 Render Engine, essa do Eevee, que ela é em Real Time. Real Time quer dizer o quê? Que vai rodar em tempo real, ele tem um draw call, é que eu vou começar a entrar em termos muito técnicos, eu não quero, então... Ele tem uma resposta de render muito mais rápido do que, como por exemplo, o render offline, que é esse cycles aqui também. Você pode ver, ó, olha a diferença, ó. Só que o resultado do cycles é relativamente um pouco melhor, ó. Mas vocês veem que ele tem um leve delayzinho. Claro que só tem um macaco. Se a gente tivesse uma cena grande, ele teria um delay muito maior, ó. O Eevee já é o resultado instantâneo e o cycles ele já pensa um pouquinho. Então são 2 configurações diferentes, são 2 coisas diferentes. São parecidas no método de pensar da entrega, mas a configuração é um pouco diferente, tá? Nós vamos tentar, até vou tentar trabalhar nos 2 no final do nosso projeto, vamos ver, ok? Então, por enquanto, deixa no Eevee, só por questão de visualização mesmo, para ficar mais rápido. Quando a gente for fazer o nosso projeto, a gente vê qual renderizador a gente vai usar. Aqui mais abaixo nós temos
as nossas opções de render, tá? Nós vamos mexer isso também no nosso projeto na prática. Isso aqui também são alguns passes, essas partes aqui eu acho que eu nem vou entrar muito em detalhe, só na parte de modificador, e que essa parte, puxa, é a mais essencial para mim de longe. Modificadores eu vou explicar na aula de número 3, mas eu acredito que sobre o Blender, sobre interface, sobre viewport, sobre conhecer o 3D, é basicamente isso. Eu gosto mais de explicar na prática, para quem viu meu vídeo de iniciante ou para quem acompanha o canal já tem um tempo, ok? Eu gosto já de explicar e fazendo, que eu acho que é muito mais dinâmico. Se você gostou do vídeo, eu espero que deixe no comentário se ficou bem explicado, se ficou legal, se ficou de fácil entendimento, para eu continuar, né, dar continuidade desse jeito, ou senão a gente já chega fazendo, mas eu acho que é legal explicar essa teoria para quem não sabe nada de 3D. Quem me dera eu, 7 anos atrás, tivesse um vídeo desse totalmente, tipo, eu tinha, né, mas em inglês eu não sabia nem o que os caras estavam falando. Hoje eu já consigo desenrolar bem. Mas é isso aí, eu espero que tenham gostado. Comente aí embaixo se vocês entenderam bem. Se você não sabe nada de Blender, comente assim, ó, eu não sei nada de Blender, eu entendi completamente o que você quis passar, eu achei tal, você me dá o feedback para eu saber como que é dentro da cabeça de quem não sabe nada de 3D. Mas se você já sabe alguma coisa, pode ter sido maçante para você, ok? Então, muito obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida, tem o link do nosso Discord, e a gente tem um tutorial de como usar o Discord também, eu vou deixar no card aí em cima, que lá é tipo como se fosse um fórum ao vivo, onde a gente troca ideia, então você pode perguntar, eu respondo, putz, você conversa comigo pessoalmente, não tem nada a ver, né, tudo normal, não tenho nada desse negócio de ego que tem, não, eu respondo todo mundo, eu falo com todo mundo, eu tiro a dúvida de todo mundo, sempre que possível, é lógico, né, porque muitas vezes eu tô trabalhando, enrolando, né, com meus freelancers, mas é isso aí, entre aí, deixa os comentários, por favor, para eu saber como que foi, e vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço!